O milagre que mudou a vida de Daniel, da escuridão à luz da fé. Daniel tinha apenas 23 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia impossível de suportar. Desde criança, ele sofria de crises de pânico tão intensas que, às vezes, achava que ia morrer. Os médicos chamavam de um transtorno de ansiedade generalizada com ataques de pânico, mas para ele, era como se um monstro invisível o perseguisse dia e noite. As crises começaram depois que seu pai, alcoólatra, abandonou a família quando Daniel tinha 10 anos. A mãe, uma mulher guerreira, trabalhava como doméstica para sustentar ele e a irmã mais nova, mas o medo havia se enraizado no coração do jovem. Com o tempo, as crises pioraram. Daniel não conseguia mais sair de casa sozinho. O suor frio, a falta de ar, a sensação de que o mundo desabava sobre ele, tudo isso o deixou prisioneiro dentro do próprio apartamento. Ele perdeu o emprego como auxiliar administrativo porque, em uma das crises, desmaiou no meio do escritório. Os remédios ajudavam pouco, e os psiquiatras só falavam em controle, como se ele pudesse simplesmente escolher não ter medo. Até que, numa tarde de quarta-feira, sua mãe chegou em casa com um folheto amarelo nas mãos. Filho, a irmã da minha patroa frequenta uma igreja chamada Universal do Reino de Deus. Ela disse que lá tem orações fortes, que Deus liberta as pessoas de todo tipo de opressão. Vamos tentar, Daniel? Não custa nada. Daniel queria rir. Ele, que nem acreditava muito em Deus, ir a uma igreja. Mas olhando para os olhos cansados da mãe, que já havia chorado tantas vezes por ele, não teve coragem de recusar. Vou só uma vez, mãe. Por você. O primeiro passo rumo à libertação. Naquela noite, Daniel entrou pela primeira vez na Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O lugar era simples, mas havia algo diferente no ar, uma energia que ele não conseguia explicar. As pessoas cantavam com entusiasmo, levantavam as mãos, algumas choravam. No altar, um pastor falava com autoridade sobre fé e milagres. Daniel se sentou no fundo, cruzou os braços e pensou: isso não vai adiantar nada. Mas então, o pastor fez um chamado: quem aqui está sofrendo com medo, ansiedade, pânico, levante a mão que vamos orar por você. Daniel hesitou, mas sua mãe segurou seu braço e sussurrou: levanta, filho. Deus está aqui. Com as mãos trêmulas, ele levantou o braço. Imediatamente, duas irmãs da igreja se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz alta: em nome de Jesus, quebra toda cadeia de medo. Espírito de pânico, sai agora dessa vida. Daniel sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Era estranho, mas aquelas palavras o tocavam de um jeito que nenhum remédio havia conseguido. No final do culto, o pastor anunciou: esta semana estamos na campanha da Fogueira Santa de Israel. Quem quiser ser livre de verdade, tem que vir às 3 noites de vigília. Não é para os fracos, é para os guerreiros. Daniel olhou para a mãe, que assentiu. Vamos, filho. Você é um guerreiro. A corrente de oração que quebrou as correntes. Daniel voltou nos 3 dias seguintes. Cada noite era uma batalha. Nas vigílias, as orações eram mais intensas. Os pastores ungiam as pessoas com óleo, impunham as mãos, declaravam libertação. Havia gente gritando, chorando, caindo no chão sob a unção. Daniel, no início, observava tudo com desconfiança, mas algo dentro dele começava a se mexer. Na segunda noite, durante a corrente de oração, o pastor chamou todos os que queriam ser livres para se ajoelharem no altar. Daniel foi. Quando o pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, ele sentiu como se uma corrente invisível estivesse sendo arrancada de seu peito. As lágrimas vieram sem controle. Senhor, eu não aguento mais esse medo. Me liberta, ele gritou, sem se importar com quem estava olhando. Foi então que o pastor falou direto para ele: filho, esse medo não é seu. É herança de geração, é maldição de abandono. Mas hoje, em nome de Jesus, isso acaba. E com autoridade, ele declarou: espírito de pânico, eu te amarro e te expulso dessa vida agora. Saia, em nome do Senhor. Daniel sentiu o corpo tremer. Era como se algo pesado estivesse saindo dele. Quando se levantou, estava suando, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha de remédio. O milagre no altar. Na terceira noite, a fogueira santa estava no auge.
O pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não quer seu dinheiro, Ele quer seu coração. Quando você entrega o que tem, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Daniel, que mal tinha dinheiro para o ônibus, tirou os últimos R$ 50 do bolso e colocou no envelope de oferta. Se o Senhor é fiel, Ele vai me sustentar, pensou. Depois da oferta, o pastor chamou os que queriam um milagre para virem ao altar. Daniel foi. Enquanto oravam por ele, de repente, ele sentiu uma força tão grande que caiu de joelhos. Não era desmaio, era como se algo o enchesse por dentro. Quando se levantou, não sentia mais aquele nó no peito. Não sentia mais o medo. No caminho para casa, sua mãe perguntou: Filho, você está bem? Daniel sorriu. Mãe, eu não sinto mais nada. É como se tivesse nascido de novo. A transformação e a lição de vida. Nos dias seguintes, Daniel esperava que o pânico voltasse. Mas não voltou. Ele começou a sair sozinho, a procurar emprego, a sorrir sem motivo. Uma semana depois, conseguiu uma vaga como auxiliar em uma loja. No primeiro salário, ele foi direto à igreja para entregar o dízimo. Pastor, Deus me deu esse emprego. Isso aqui é dele, disse, emocionado. Hoje, Daniel é um dos jovens mais ativos na Universal. Ele participa das campanhas de fé, das correntes de oração, e sempre que pode, dá seu testemunho no altar. Eu aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Quando eu entreguei meu medo, minhas lágrimas, meu pouco dinheiro, eu estava dizendo: Senhor, eu confio em Ti mais do que no meu medo. E ele não falhou. Sua mãe, que também se batizou, diz que o maior milagre não foi só a cura do filho, mas ver um jovem que antes não tinha esperança, hoje ajudando outros a encontrarem a liberdade. A Universal não é só uma igreja. É um lugar onde Deus opera o impossível para quem crê de verdade. Daniel sorri quando conta a sua história. Se você está lendo isso e acha que não tem jeito, venha à Universal. Não é religião, é relacionamento com um Deus que faz milagres. Eu era escravo do medo. Hoje, sou livre em Cristo. E você também pode ser. A vida de Daniel mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. Na última consulta, o cardiologista olhou para os exames e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não faz sentido. Os danos no seu coração deveriam ser permanentes. Como você explica isso? Daniel apenas sorriu e respondeu: Doutor, eu explico com uma palavra: Jesus. Mas o milagre não parou por aí. Pouco tempo depois, Daniel recebeu uma ligação do antigo emprego. O gerente, que o tinha demitido por causa das constantes faltas por causa da doença, agora pedia para que ele voltasse. A gente ouviu falar que você está bem. Se quiser, seu lugar está garantido. Daniel aceitou, mas não como o mesmo homem cheio de medo. Agora, ele trabalhava com alegria, testemunhando para os colegas como Deus tinha transformado sua vida. Um dia, durante o almoço, um colega de trabalho, chamado Marcos, percebeu algo diferente nele. Daniel, você mudou muito. Antes, você mal falava, sempre com cara de preocupado. Agora, você até canta enquanto trabalha. O que aconteceu? Daniel não hesitou. Deus me curou. Não só do coração, mas da alma. Marcos, que também passava por problemas sérios em casa, ficou curioso. Como assim? Daniel então contou tudo: as noites de choro, a oração da mãe, o dia em que decidiu confiar de verdade, o milagre na Universal. Marcos ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Eu também preciso de um milagre, ele confessou. Minha filha está com uma doença rara, e os médicos não dão esperança. Daniel colocou a mão no ombro dele e disse com firmeza: então venha comigo domingo na Universal. Lá, Deus faz o que a medicina não pode. No domingo seguinte, Marcos estava lá, com a esposa e a filhinha nos braços. Quando o pastor chamou para oração pelos enfermos, Daniel levou a família até o altar. Enquanto oravam, a menina, que há meses não conseguia nem levantar a cabeça, de repente abriu os olhos bem grandes e sorriu. A mãe começou a chorar. Ela não faz isso há semanas. O pastor então declarou: o milagre já começou.
Voltem na quarta-feira para a corrente de libertação. Na quarta, a igreja lotada viu algo que ninguém esqueceu. Enquanto o pastor orava, a menina, que mal se mexia, sentou sozinha no colo do pai. Depois, esticou os bracinhos, como se quisesse abraçar alguém. O médico que a acompanhava, presente na igreja por insistência de Marcos, não conseguia acreditar. Isso é cientificamente inexplicável, ele murmurou. Mas Daniel, com os olhos brilhando, respondeu: para Deus, não há nada impossível. Hoje, Marcos e sua família também são batizados. A filhinha corre pela igreja, saudável, enquanto os pais choram de gratidão. Daniel, que já ajudou dezenas de pessoas a encontrarem a fé, sempre diz: eu só fiz o que alguém um dia fez por mim, estendi a mão e falei de Jesus. A Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde pessoas comuns se tornam instrumentos de Deus. E assim, a história de Daniel se multiplica. Cada vida transformada vira um novo testemunho, provando que, quando a fé encontra a ação, Deus age. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é sem solução, lembre-se: onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou o caminho. A porta da Universal está aberta. Entre. Seu milagre pode estar só esperando você dar o primeiro passo. No mesmo dia em que Marcos e sua família foram batizados, uma mulher chamada Ana entrava pela primeira vez na Universal, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos inchados denunciavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, o diagnóstico que mudou tudo: câncer em estágio avançado. Pouco tempo de vida. Ela não queria estar ali. Sua irmã, Cláudia, a trouxe quase à força depois de ver Ana se afundando em desespero. Já tentei de tudo, Cláudia. Até os médicos desistiram, murmurou Ana, secando as lágrimas com as costas da mão. Mas Deus não desiste, mana. Vamos só ouvir a palavra hoje, respondeu Cláudia, apertando seu braço com firmeza. Dentro do templo, a música de adoração encheu o ar, e Ana, mesmo resistente, sentiu algo diferente. Não era só o calor das pessoas ao redor, mas uma paz que ela não conhecia há meses. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Ana baixou a cabeça. Se Deus é tão poderoso, por que deixou isso acontecer comigo? Pensou. Foi então que uma irmã da igreja, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, sentou-se ao seu lado. Filha, eu também já achei que meu problema não tinha solução, disse Dona Maria, puxando a manga da blusa para mostrar uma cicatriz longa no braço. Há 10 anos, os médicos disseram que eu ia perder este braço por causa de uma infecção grave. Mas aqui estou, inteira. Deus não só curou, como me deu uma nova família nesta igreja. Ana olhou para a cicatriz, depois para os olhos brilhantes daquela mulher. Como você conseguiu crer? Perguntou, a voz falhando. Eu não consegui sozinha. Foi a fé da igreja que me segurou. Eles oraram por mim quando eu não tinha mais forças. E hoje eu oro pelos outros, porque sei que Deus ouve. Ana segurou o papel do diagnóstico com mais força. Talvez houvesse uma chance. Naquela noite, durante a corrente de oração, Ana foi levada ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Esta doença não tem autorização para permanecer. Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. Quando abriu os olhos, estava chorando sem perceber. Não de dor, mas de algo que parecia alívio. Nos dias seguintes, Ana voltou todos os dias. Oraram por ela, ungiram-na com óleo, e ela começou a sentir forças que não tinha há meses. Uma semana depois, Cláudia a levou de volta ao médico para um novo exame. O doutor entrou na sala com o resultado, franzindo a testa. Ana, eu não entendo. Os tumores reduziram drasticamente. Isso não é normal. Precisamos refazer os exames. Mas os exames se repetiram, e o resultado foi o mesmo: remissão total. O médico, incrédulo, balbuciou algo sobre casos raros, mas Ana sabia a verdade. Ela voltou correndo para a Universal, com o laudo na mão, e quando entrou, a igreja inteira explodiu em gritos de glória a Deus. Ana caiu de joelhos no altar, chorando: eu não merecia, Senhor, mas o Senhor me deu uma segunda chance. Hoje, Ana serve na igreja como conselheira.
Ela abraça cada pessoa que chega com um diagnóstico ruim e diz: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não desista antes do milagre. Sua história se juntou à de Daniel, à de Marcos, à de Dona Maria, um fio de luz em meio à escuridão, provando que, onde há fé, há esperança. E assim, a Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se torna real. Não por magia, não por acaso, mas porque ali, pessoas como você e eu aprendem a confiar em um Deus que não apenas ouve, mas age. Se você está lendo isso e sente que sua luta é grande demais, lembre-se, a mesma fé que curou Ana, que libertou Daniel, que restaurou a família de Marcos está disponível para você. Basta estender a mão. Basta dar o primeiro passo. A porta está aberta. Seu milagre está esperando. Naquele mesmo domingo, enquanto Ana compartilhava seu testemunho no altar, uma mulher chamada Luciana entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Pedro, de apenas 12 anos, estava internado há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiram diagnosticar com precisão. Os exames mostravam que seus órgãos estavam falhando um a um, e os especialistas já haviam dito que não havia mais o que fazer. Prepare-se para o pior, foi a frase que ecoava em sua mente. Luciana entrou com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas segurando uma foto do filho. Ela não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas algo a levou até ali. Talvez fosse o cartaz na entrada: Deus ainda faz milagres. Ou talvez fosse o desespero de uma mãe que não tinha mais para onde ir. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Luciana sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Quando veio o momento da oração, ela se levantou sem pensar. Uma obreira, percebendo seu sofrimento, a abraçou forte e disse: Deus vai te ouvir, minha filha. Ele não abandona uma mãe. Luciana não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele abraço, ela sentiu pela primeira vez em meses que não estava sozinha. O pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que a saúde de Pedro seja restaurada. Que os órgãos desse menino funcionem perfeitamente, como Deus planejou. Que a doença saia agora mesmo do corpo dele, em nome do Senhor. Luciana sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Não era imaginação, era algo real, tangível. Quando ela saiu da igreja, o celular tocou. Era o médico do hospital, com uma voz que ela não reconheceu, confusa, quase incrédula. Senhora Luciana, os exames do Pedro acabaram de sair. Não tem explicação, mas todos os níveis estão normalizando. Os rins, o fígado, tudo está respondendo de uma forma que, bem, nós não entendemos. Ele está acordando. Ela caiu de joelhos no meio da calçada, chorando e rindo ao mesmo tempo. Deus ouviu, ela gritou, enquanto pessoas passavam e olhavam, sem entender. No dia seguinte, Pedro foi liberado do hospital. Os médicos chamaram de remissão espontânea, mas Luciana sabia a verdade. Ela voltou à Universal com o filho ao lado, saudável, sorrindo, e subiu ao altar para dar seu testemunho. Eu não tinha fé, eu não sabia nem orar direito. Mas Deus não olhou para isso. Ele olhou para o meu coração de mãe e me deu meu filho de volta. Agora, toda semana, Luciana está lá. Não mais como uma visitante desesperada, mas como uma guerreira que ajuda outras mães a acreditarem. Ela segura as mãos das pessoas que chegam com medos semelhantes aos que já teve e diz: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não importa o que os médicos falem. Não importa quão escuro pareça. Deus é maior. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na Universal, não são apenas histórias que se repetem, é o mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma fé que não falha. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é sem solução, saiba que não é. A mesma mão que segurou Ana, que abençoou Luciana, que libertou Daniel, está estendida para você. Não é questão de sorte. Não é questão de merecimento. É questão de crer. O milagre não está no passado. Ele está acontecendo agora. E o próximo pode ser o seu. Naquela mesma semana, enquanto Ana compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito o exame que confirmava o pior, um tumor agressivo no útero. Os médicos tinham sido claros: é urgente.
Se não operar em 2 semanas, pode ser tarde. Mas Marisa já tinha passado por uma cirurgia antes, e as complicações quase a levaram. Desta vez, o medo era maior que a dor física. Ela não queria deixar seus 2 filhos, de 8 e 10 anos, sozinhos. Não assim. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, aquela que nunca faltava às reuniões da Universal, bateu à sua porta com um convite que soou como um grito de esperança: "Minha filha, amanhã tem uma corrente de libertação na igreja. A senhora precisa ir. Não é coincidência eu estar aqui hoje." Marisa hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas, já tinha ouvido promessas, já tinha chorado em silêncio pedindo um sinal. Mas algo na voz firme de Dona Cida a fez dizer sim. No dia seguinte, Marisa entrou na Universal com o exame amassado na bolsa, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Mal sentou, e a dor, aquela que já era sua companheira constante, pareceu aumentar, como se o tumor estivesse crescendo ali mesmo. Ela fechou os olhos, e as lágrimas escorreram. "Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra agora. Porque eu não aguento mais." Foi quando o pastor chamou à frente todas as pessoas que estavam com doenças no útero. Marisa levantou devagar, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ao chegar ao altar, uma obreira a recebeu com um abraço apertado e sussurrou: "Deus já te curou, minha filha. Só falta você crer." Ela não entendeu como alguém podia ter tanta certeza, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua barriga e começou a orar com autoridade, algo dentro dela mudou. Não foi uma dor que sumiu na hora. Não foi um alívio instantâneo. Foi uma paz tão profunda que ela sentiu o corpo relaxar como se estivesse flutuando. O pastor declarou: "Em nome de Jesus, esse tumor secou agora. O sangue do Cordeiro está te purificando." Marisa abriu os olhos e viu que não estava mais chorando. Estava sorrindo. Sem saber por quê. 3 dias depois, ela voltou ao médico para marcar a cirurgia de urgência. O doutor, sério como sempre, pediu novos exames antes de qualquer procedimento. Marisa fez. E quando os resultados saíram, a enfermeira olhou para ela com os olhos arregalados: "Não tem mais nada. O tumor sumiu. É como se nunca tivesse existido." O médico, incrédulo, revisou tudo 2 vezes antes de balançar a cabeça: "Isso não tem explicação médica." "Mas está aqui, limpo." Marisa correu para a Universal com os papéis na mão, gritando antes mesmo de entrar: "Glória a Deus! É verdade. É verdade." Dona Cida, que estava na porta distribuindo folhetos, a viu de longe e já sabia. Abraçou-a forte e disse: "Eu não falei? O mesmo Deus que fez por Ana, por Luciana, por Daniel, fez por você. E vai fazer por quem mais precisar." Agora, toda terça-feira, Marisa está lá na frente da igreja, segurando um cartaz com os seus exames antigos e os novos. Ela conta sua história para quem chega com o rosto marcado pela dor e repete as mesmas palavras que um dia a salvaram: "Não é o fim. É só o começo da sua vitória. Deus não muda. Ele ainda faz milagres." E enquanto ela fala, lá no fundo do templo, uma jovem chamada Priscila ouve tudo com os olhos cheios d'água. Ela veio porque a mãe, depois de anos de depressão, finalmente sorriu ontem e disse: "Vamos na Universal, filha. Lá tem algo diferente." Priscila não sabe ainda, mas a corrente não para. Porque a fé, quando é verdadeira, não fica guarda só para um. Ela se multiplica. Como pão. Como luz. E o próximo milagre? Pode estar bem ali, na sua mão estendida, no seu passo em direção ao altar, na sua decisão de não desistir. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que creem. E você? Você vai dar a Ele a chance de escolher você hoje? O milagre de Priscila. Priscila fecha os olhos e sente as lágrimas escorrerem. As palavras da mulher ecoam em sua alma como um chamado: Deus não muda. Ele ainda faz milagres. Ela lembra da mãe, dos anos em que a depressão a prendeu em silêncio, dos remédios que não adiantavam, das noites em que rezava sozinha, pedindo um sinal. E agora, ali, no meio daquela corrente de fé, algo dentro dela estremece. Com as mãos trêmulas, Priscila se levanta. Um passo. Depois outro. O coração bate forte, mas ela não olha para trás.
Quando chega ao altar, ajoelha-se e entrega tudo o que restava de dor. Não há palavras bonitas, só um suspiro: Senhor, eu creio. Ajuda a minha mãe. E a mim também. Nesse momento, como um sopro divino, uma paz inexplicável enche o templo. Alguém grita: Glória a Deus. Outros choram. E então, do nada, a mãe de Priscila, que estava sentada nos últimos bancos, imóvel há anos, se levanta. Os olhos, antes vazios, agora brilham. Ela caminha até a filha, abraça-a forte e sussurra: Filha, eu sinto a luz de novo. O templo explode em louvor. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou fogos. Foi silencioso, como brotar de uma semente depois do inverno. A mãe de Priscila não só sorriu, ela renasceu. E Priscila entendeu: o milagre não era só para ela. Era para todas as mãos que se estendiam ali, para cada coração que ousava acreditar. Reflexão final. A vida nos ensina que as batalhas mais duras não são vencidas pela força, mas pela fé que persiste quando tudo parece perdido. Deus não precisa de heróis, Ele usa os quebrantados, os que tremem, os que, mesmo com medo, dão um passo adiante. O milagre de Priscila não começou no altar. Começou quando ela escolheu não desistir. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus fará como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa. E quando menos esperamos, a vitória chega, não como um troféu, mas como um abraço, um sorriso, uma mãe que volta a viver. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que o deixam escolher. E você? Hoje, Ele está estendendo a mão. Vai segurar?